começando mais um Repórter Ciência. E hoje vamos conhecer um estudo da UERJ que mapeia o controle do diabetes tipo 1. Para isso, convidamos a professora Marília de Brito, da Faculdade de Ciências Médicas. O Repórter Ciência foi até o Hospital Pedro Ernesto para saber um pouco mais sobre o controle da doença. Vamos ver a matéria? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, atualmente cerca de 350 milhões de pessoas no mundo são portadoras de diabetes. A doença aparece quando a pessoa apresenta problemas relacionados com a insulina, substância que controla a glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue. No diabetes tipo 1, o corpo não consegue produzir insulina. No tipo 2, o organismo não produz a insulina de forma correta. Um estudo realizado pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, com diabéticos tipo 1 no Brasil, revelou que a maioria não tem a doença sob controle. Mas qual a importância e por que é tão difícil ter esse controle? O diabetes ele deve ser adequadamente controlado, principalmente para se evitar as complicações crônicas, tanto micro como macrovasculares. Então, desde que tem o diagnóstico, você tem que estabelecer uma meta agressiva para ele estar sempre controlado e aí poder conviver bem sem essas complicações. Uma vez que o diabético recebe esse diagnóstico, ele tem que mudar seu estilo de vida, adequar dieta, associar atividade física e, além das restrições de tentar, no caso tipo 1, múltiplas picadas de insulina, verificações constantes da glicose, você tem que andar com o aparato de todos desses dispositivos e também saber lidar com as complicações, tanto quando a glicose está baixa, na hipoglicemia, quando estiver alta, ou outras intercorrências. Então, por isso, esse conjunto torna-se um pouco difícil esse controle adequado. A pesquisa indica que no estado do Rio de Janeiro, a capital é uma das cidades com os melhores resultados, com 30% dos pacientes apresentando o controle bom da doença, que afeta principalmente crianças e adolescentes. Gabriela tem 16 anos e a mãe da menina descobriu que a filha tem diabetes tipo 1 há 5 anos. Gabriela começou a apresentar, ela comia muito, ela bebia muita água, ela perdeu muito peso, fazia muito xixi. Aí eu fui questionando o que estava acontecendo. O médico imediatamente falou assim, você vai procurar um endócrino urgente. Aí procurei um endócrino. Aí ele passou, ele viu realmente que ela tinha a diabetes, ele falou assim, está com diabetes tipo 1. Então você tem que fazer um acompanhamento, aí já passou a insulina para ela. E ela começou a fazer o tratamento. Segundo Dona Solange, Gabriela é muito disciplinada em relação ao controle do diabetes e leva uma vida normal, como qualquer adolescente. Eu sei que se eu não controlar, eu vou ter problemas na frente, mas na frente eu vou ver os problemas, as consequências. Eu sempre tomo insulina direitinho, só no começo que tem aquilo mesmo, porque como você não é acostumado a tomar insulina, às vezes você esquece. Mas só no começo mesmo, depois a insulina já se torna uma rotina, já se torna uma coisa normal do dia a dia, como escovar os dentes, por exemplo. Denise descobriu que tinha o diabetes há 35 anos. Apesar de mantê-lo sob controle, já enfrentou algumas complicações decorrentes da doença. Já infartei, já peguei infecção hospitalar, entendeu? Já botei um bypass nas pernas devido ao tempo da diabetes, né? Aí, como é que se diz? Vai dando a neuropatia, as complicações do diabético. Mas nem por isso a pessoa diabética, entendeu? Convive muito bem com a diabetes. É só saber fazer o tratamento, entendeu? Fazer as dietas, né? Porque o diabético não é nenhum bicho-papão, entendeu? Então, é que nem às vezes diabetes não mata. Pessoa se tratando, entendeu? Não tem como. A pesquisa teve a colaboração de especialistas de diversas partes do Brasil, além do apoio do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Diabetes, da FAPERJ e da Fiocruz. Como é que foi desenvolvida essa pesquisa? Essa é uma pesquisa sobre as condições clínicas demográficas de pacientes com diabetes tipo 1 no Brasil. Essa pesquisa foi desenvolvida enquanto eu era presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes
eu consegui fazer com que todas as pessoas de diversos estados que trabalham com esse tipo de paciente se interessassem em ter um dado nacional que ainda não existia sobre a doença no Brasil, né? Então, a gente tem representatividade de praticamente todos os estados brasileiros, de pacientes com essa características, crianças, adolescentes e adultos jovens. E esse trabalho foi tão importante que já deu origem a uma segunda pesquisa financiada pelo CNPq sobre avaliação de complicações crônicas e polimorfismo genético. E ela foi coordenada, o centro coordenador, que foi muito bom para a universidade, foi localizado aqui na UERJ. Qual é o perfil, qual é o retrato do Brasil em relação a diabetes tipo 1, em relação ao controle do diabetes? O diabetes está mal controlado no Brasil inteiro. A nossa média de hemoglobina glicada, que verifica o controle da doença, deu 9,3. Para você ter uma ideia, o ideal é 7. Então, a gente está muito aquém do que a gente precisa alcançar. Das regiões, eu poderia dizer que existem cidades que estão melhores que outras, que, por exemplo, o Rio está melhor. Mas se você me perguntar, é porque é o Rio de Janeiro, eu acho que não é. É porque foi circunstancial pela idade dos pacientes em geral. As crianças têm melhor controle do que os adolescentes. A mensagem que a gente dá é que nós temos que melhorar no Brasil inteiro, fazer uma força-tarefa para tentar melhorar. Por quê? Porque a gente sabe que a doença leva a uma série de complicações, limitação de vida em indivíduos ainda jovens e que isso custa muito para o sistema de saúde do Brasil. Muito caro, é uma doença muito cara. Que tipos de complicações um diabetes não controlado pode acarretar? O diabetes é uma doença que afeta todos os nossos sistemas, né? A hiperglicemia leva a uma série de alterações, uma resposta do organismo inflamatória, de estresse oxidativo. Então, são produzidas várias substâncias que, junto com a glicemia, vão ser extremamente nocivas para o nosso sistema vascular, para o nosso tecido conjuntivo. Então, o diabetes dá complicação para tudo. Talvez as que estejam mais em foco da mídia são a amputação, a cegueira, a doença renal que leva a um tratamento substitutivo, como hemodiálise, transplante, e a doença cardiovascular. Como é que foi feito? Foi através de questionário? A nossa ferramenta foi um questionário, um exame clínico no dia da visita do paciente ao hospital. Então, se fazia um exame clínico de pesar, medir, avaliar a cintura, a pressão arterial, e perguntas relativas à doença e dados colhidos no prontuário médico. Então, os dados colhidos no prontuário foram relacionados à investigação das complicações crônicas, ao uso de outras medicações para tratar as comorbidades do diabetes, hipertensão, dislipidemia, que foram colhidos no questionário. Houve algum critério assim para participar da pesquisa? Não, eram pacientes que chegavam na instituição, estavam sendo atendidos e eles eram convidados a participar e tinham que assinar um termo de comprometimento livre e esclarecido. Quer dizer, a pesquisa foi submetida a comitê de ética e o paciente tinha que autorizar a sua participação. Professor, o que mais impede que o diabetes tipo 1 tenha um controle? Uma das variáveis mais importantes, nós já estamos analisando esses dados, a gente já tem um trabalho publicado fora do Brasil, e uma das coisas que surge como mais importante no nosso país é a classe econômica. A classe econômica muito baixa é a que tem pior controle metabólico da doença. Como é que o profissional sabe que aquele paciente não tem o diabetes sob controle? Quais são os sintomas? Bom, em geral, todo paciente com diabetes tipo 1, quando é atendido em instituições que têm um serviço especializado, ele faz uma glicemia na hora da consulta. Aí você já vê, né?
Se essa glicemia está maior do que 150, em geral ela está 300, 200 e tanto, você já sabe que aquele paciente não está bem controlado. Mas o exame que a gente usa para determinar o controle é a hemoglobina glicada. E a gente avalia muito os sintomas do paciente. O paciente chega e diz: estou com dificuldade de enxergar o quadro negro, estou pedindo toda hora para ir ao banheiro para a professora, estou acordando de noite para fazer xixi, molho a cama, a criança deixa de urinar na cama de noite e começa a urinar novamente. Então, todos esses sintomas alertam ao profissional de saúde que essa criança, esse adolescente, pode estar descompensado de diabetes. A gente pode falar que houve uma mudança do paciente com diabetes de antigamente e o de hoje, com essa vida moderna? Estão ficando como todos nós, gordinhos. Essa é a grande mudança que a gente está vendo. A obesidade, que é uma epidemia mundial, atingiu essa população que sempre foi muito magra. Eles estão ficando gordinhos também. Quer dizer, a gente botou mais um ônus no nosso paciente que não existia, que é o excesso de peso. Professor, eu agradeço a sua participação aqui no Repórter Ciência. E para entrar em contato com a nossa produção, o endereço é repórterciência@gmail.com. Até a próxima!